Nós vamos, nessa manhã, dar continuidade à carta de Paulo aos Efésios. Para isso, eu chamo a sua atenção para o texto que está lá no capítulo 5, a partir do verso de número 21. Efésios capítulo 5, nós estaremos nessa manhã indo do 21 até o verso de número 24. Amém? O texto sagrado nos diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Vamos orar? Pai, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti imensamente por mais um dia, por mais uma semana, onde iniciamos em tua casa, podendo ouvir a tua voz, podendo ter comunhão com nossos irmãos. E obrigado, Senhor, porque mais tarde cercaremos essa mesa, relembraremos o teu sacrifício por cada um de nós, como também a tua ressurreição, e celebraremos também a expectativa da tua volta. Obrigado por essa semana que se inicia de forma tão sublime. Mas Deus, nós te pedimos que a partir desse texto tu possa também nessa manhã falar ao nosso coração, como certamente tu o fará logo mais à noite. Fala ao nosso coração, Pai, que a igreja receba essa mensagem nessa manhã como palavra tua, seja exortada, seja edificada para o crescimento espiritual de cada um de nós. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos até o verso 4, até por uma questão de bom senso, né? Se eu fosse me estender até o verso 30, nós só sairíamos daqui 5 horas da tarde. Então, como eu gosto de almoçar em casa, e vocês também, né? Sei que muitos aqui vão para o Galioto, para o Cupim, para outras coisas, mas eu vou ser generoso com você e vou terminar no horário, tá bom? Palavra de Deus, do verso 21 ao 24 é o que nós estaremos meditando nessa manhã. Eu começo nessa manhã fazendo uma pergunta a você. Será que nós conseguiríamos ter uma família equilibrada pela fé e por somente virmos à igreja? Eu acredito que a resposta a essa pergunta é não. E por que não? Porque, irmãos, se nós quisermos que a nossa família cresça de forma saudável, de forma bíblica, com certeza existem princípios, normas, orientações, regras para o casamento, para a família, que devem ser conhecidas, mas não somente conhecidas, obedecidas. Isso é muito claro na carta de Paulo aos Efésios, por exemplo. Obviamente, eu não estou desprezando a fé, pelo contrário. A fé é importantíssima. Contudo, não adianta crer se você não pratica. Não adianta nada. Você pode acreditar em uma doutrina muito e tê-la como verdade. Mas se ela não é prática na sua vida, essa doutrina para você não tem muita serventia. Essa é uma grande realidade. No texto que nós estaremos lendo, que nós lemos, vai falar explicitamente sobre o papel da esposa cristã no lar. Mas também, na sequência do texto, ele vai falar também sobre o papel do marido. Então o que é que nós temos a dizer já de início aqui nessa manhã? O machismo, ele deforma o papel do homem. E há muitos homens cristãos, casados, que não entenderam ainda o que é ser homem, o que é ser marido, o que é ser pai. Há muitas pessoas casadas, e eu não estou me referindo aqui a ninguém da nossa igreja, é apenas parte da exposição, que ainda dentro do lar, ainda se comporta como um garotão, de 18 anos, de 15 anos, infelizmente. Como também é verdade que o feminismo radical, ele deforma o papel da mulher. Muitas mulheres casadas
não sabem ser femininas, não sabem ser mãe, não sabem ser mulher. Infelizmente isso também é uma verdade, inclusive em nossos arraiais evangélicos. Lembra você que Paulo não escreveu essa carta inicialmente, para uma seita. Ele escreveu para uma igreja amada, que era símbolo de alguém que guardava muito a doutrina, que era a igreja de Éfeso. Isso é verdade também. Portanto, vá para o verso 21, quando começa a dizer o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é sujeitar-se? É colocar-se sobre a autoridade de alguém. Sujeitar-se significa obedecer a alguém. E Paulo começa dizendo: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é importante nos dizer aqui nessa manhã? Que ao marido foi dada a responsabilidade de guiar a família de Deus. Você, meu amado irmão casado, é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua casa. Você é o cabeça da sua casa. Essa é a grande realidade. Mesmo que isso custe a sua vida. Versículo 25 ao 28, do mesmo capítulo 5 que nós estamos lendo aqui. Se a esposa não lhe ajudar, se você tiver uma esposa que não lhe apoie nessa função, seu casamento e sua família tem tudo para dar errado. Se você não conseguir uma mulher auxiliadora, ajudadora, é por isso que o escritor aos Provérbios diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? Porque uma mulher cheia de virtude é como joia rara. Você não encontra na esquina não. É uma agulha a ser buscada, a ser procurada num palheiro. Essa é a realidade, É a realidade. Então, se a mulher não lhe apoiar nessa função de você ser pastor da sua casa, você está frito, meu querido. Essa é a grande realidade. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui: esse conceito de submissão ou de sujeição se trata de funções dentro do casamento e não de valor pessoal. Perante Deus, tanto homem quanto mulher possuem o mesmo valor. Biblicamente, diante de Deus, eles são iguais, porém possuem papéis distintos, inclusive dentro do casamento. Como o pastor Jamas já disse isso aqui, Janeide já disse isso aqui, outros pregadores já disseram isso aqui. Como seria bom se nós, ao aventurarmos a nos casar, tivéssemos esses princípios da palavra de Deus no nosso coração. Com certeza nós erraríamos menos. Com certeza absoluta. Queridos, interessante que Paulo não ordena aos maridos para amar suas esposas. Aliás, as suas esposas. Paulo não ordena às esposas para que amem seu marido, perdão. Aos maridos, no verso 25, ele ordena que ame. E eu me fazia uma pergunta: por que Paulo não diz às esposas, amem seus maridos, mas aos esposos ele tem essa preocupação: maridos, amem suas esposas? Será que Paulo estava dizendo que as irmãs, as mulheres casadas, não precisavam amar seus esposos? A resposta é não. Porque nessa palavra submissão está implícito que só se submete a alguém quem ama. Você não se submete a alguém que você não consegue amar. Você não consegue ser companheira desse homem que você casou com ele em todas as dificuldades da vida, em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins, se você não o amar. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de chamar a sua atenção para a carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, verso 3 e 4. Olha o que o texto sagrado nos diz: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho,
que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas ao quê? A amar o marido e aos filhos. Então está claro nessa carta que o próprio Paulo escreveu a Tito lá em Creta, que era também dever de uma esposa casada amar o seu esposo. E só se submete a alguém quem ama. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, gostaria de ter como nota de rodapé, com base em Tito, capítulo 2, verso 3 e verso 4. O que, pastor? Interessante que o ministério de ensinar as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa não compete principalmente ao pastor da igreja. Veja como as mulheres idosas aqui do Médici, como de todo o arraial evangélico, têm uma função brilhante. Você ser mestra do bem para as mulheres mais jovens daqui, a serem o quê? Boas donas de casa. As mulheres que aqui certamente não têm o dom de celibato e vão casar, compete às mulheres aqui mais experientes a ensiná-las. Veja o ministério das mulheres. Veja que coisa maravilhosa, né? Tudo isso que eu estou dizendo não quer dizer que o homem não possa ouvir a mulher. Pelo contrário, você vai ouvir mesmo se você não quiser. Não é verdade? É verdade. Mesmo que você não queira, você vai ouvi-la. E interessante, receber o conselho da esposa é bom. Muitas vezes isso é bom. Mas na sua casa, meu querido, a última palavra é a sua. É Bíblia. Dr. Martin Lloyd Jones disse que recebeu um casal de pessoas na sua igreja, e ele foi visitar aquele casal. E ao chegar na casa daquele casal, ele detectou duas coisas. O marido, apesar de ser um cara extremamente inteligente, era pacato demais. Daquele homem lerdo demais, que só pega no empurrão. E a mulher não. A mulher ativa, porém inteligente, uma mulher muito prudente. Mas ele notou uma coisa naquele casal: toda decisão que o casal ia tomar, quem tomava não era a mulher. Quando alguma coisa estava errada, ela orientava o esposo e dizia: querido, é assim, o que é que você acha? E um dia ele chegou para aquele casal e perguntou: quem manda aqui na sua casa? E a esposa desse casal disse o seguinte: é meu marido. E ele perguntou: quem decidiu isso? Ela disse: fui eu. Ele manda, mas quem decidiu fui eu, porque ele não tem poder de decisão. Então eu decidi por ele. Ele é quem dá a última palavra. Eu achei isso muito interessante. Muito interessante, interessante demais. E há uma coisa que eu ouvi ontem que eu não concordo, em um determinado lugar aqui. É o amor que segura o casamento. Concordo não. No casamento, você aprende a amar. É no casamento que você aprende a amar. Essa é a grande realidade. Interessante, como uma mulher idosa, as irmãs mais experientes, não quero lhe chamar de idosa não, mas as irmãs mais experientes que estão aqui, como vocês podem ensinar as mulheres mais jovens daqui a serem boas donas de casa? Vou lhe dar algumas dicas. Ajudando-as. Outra, procurando a paz dentro do seu lar. Estando ao lado do seu esposo e dizendo a essas mulheres que vale a pena nos momentos de angústia. Em outras palavras, sendo exemplo. É como as mulheres aqui mais idosas, ou mais experientes, podem ajudar as adolescentes, as mais jovens que estão aqui, a fazer um bom casamento e ser uma boa dona de casa. Isso é vital. Verso 21, 22 e 23. Eu vou ler o 22 e o 23 porque o 21 nós já lemos, né? Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu vou dar aqui a vocês
Duas razões pelas quais uma mulher cristã deve sujeitar-se a seu esposo. Duas. Primeira razão, a razão devocional. Está aqui nos versos que nós acabamos de ler, verso 21, aliás, verso 22 e verso 23. Interessante, e guarde isso no seu coração. Deus requer submissão pronta, mas não cega. A gente vai explicar isso um pouquinho no decorrer do estudo dessa manhã. Primeira razão, verso 21, uma razão devocional. Uma mulher cristã casada, cheia do Espírito Santo, está lá no capítulo 5, verso 18. Ela primeiro é submissa a Cristo, ou seja, ela leva em conta as coisas de Cristo e agradar a Ele. A primeira razão é devocional, portanto, a submissão ao marido é simplesmente uma consequência de quem é submissa a Cristo. Se uma mulher não é submissa a Cristo, jamais ela vai se submeter ao marido, porque ela pode até se submeter por medo, mas no coração ela continua de pé. Ela pode até submeter quando está debaixo da vista dele, mas na ausência dele, ela não se submete jamais. Por quê? Porque ela não é submissa a Cristo. E quando não se é submissa a Cristo, não se é submissa a ninguém. A ninguém. Eu gostaria de fazer aqui uma observação. Há esposas que preferem recolher-se ao silêncio, ou muitas vezes à indiferença, para com isso preservar a paz no casamento. Pois nós sabemos que existem casamentos onde a mulher não pode opinar, mesmo sendo crente os dois, ela não pode se expressar. Alerta para você, não é isso que a Bíblia chama de submissão, isso é opressão. Não tem nada de submissão aqui, né? Não há nada de submissão aqui. Mas antes de nós continuarmos no texto, deixa eu dar um recado aqui aos maridos. Humilhe-se diante de Deus e converse francamente com sua esposa, dando à sua esposa liberdade para ela se expressar, para que ela se sinta à vontade para dizer o que ela sente, o que ela pensa do casamento de vocês, da criação dos filhos de vocês. Isso é importante demais, mas muito importante mesmo. Outro ponto importante aqui nessa manhã, essa submissão por razão devocional, ela é, abra seus ouvidos, mulheres que estão aqui nessa manhã, voluntária e espontânea. Essa submissão é dessa maneira. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nenhum escritor bíblico ordena que a mulher, que o marido submeta a mulher à sua autoridade. É a mulher que se submete. E isso é algo, ou deve ser espontâneo, voluntário e mais, consciente. Eu sou submissa a meu esposo, porque eu sou submissa a Cristo. E eu faço isso voluntariamente, não como uma escrava do meu marido, mas como uma escrava de Cristo. Porque quanto mais escrava de Cristo nós somos, Agostinho já dizia isso, né? Mais livre nós nos tornamos. Queridos, a esposa cristã, ela é diferente. Ela acata a vontade do Senhor, aceita os planos de Deus para o seu casamento, aceita os planos de Deus para a sua família. Então a primeira razão é a razão devocional. Eu faço pelo amor que eu tenho por Cristo. Eu não faço isso gemendo, eu não faço isso chorando, eu não faço isso para demonstrar aos meus filhos que eu sou submissa. Não, essa não deve ser a razão principal, mas por ser submissa a Cristo. E isso não é um fardo. Não é um fardo. Segundo ponto, ou segunda razão, verso 22 e 23.
Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Segunda razão, se a primeira é uma razão devocional, a segunda razão é uma razão teológica. Desde quando Deus criou e estruturou o universo, Ele não o fez de uma forma caótica. Não. Deus nunca fez nada de forma, irmão, sem ordem ou confuso. Não existe nos planos de Deus a palavra chamada anarquia. Para organizá-lo, o Senhor usou sempre o princípio de delegar autoridades. Por exemplo, isso acontece na sociedade. Nós estamos sujeitos, todos nós, a nossos governantes, não é? As nossas autoridades. Por exemplo, você vai no carro numa blitz, e uma blitz manda parar, você para, porque você entende que aquele policial ou aqueles policiais que ali estão são autoridades do Estado, é a presença do Estado, e nós devemos nos submeter a elas. Segundo exemplo, isso acontece também na igreja. Deus deu à igreja, né, homens para exercer ministérios de docência, para pastoreá-la, para pregar a palavra, os profetas, para evangelizar, na verdade, para abrir novos trabalhos. São os chamados dons ministeriais, que a igreja não existe sem eles, são vitais para a igreja. Veja como Deus não faz nada de forma confusa. Aí a gente vem para a família, e qual é o plano de Deus para a família? Obedece o mesmo princípio, irmãos. A família tem uma liderança, a família tem um cabeça, a família tem um governante. Quem é essa pessoa? O marido. É o marido. Foi assim que Deus estruturou o mundo, e foi assim que Deus estruturou a família. Portanto, a anarquia, a falta de governo não fazem parte do plano original do Criador. Interessante, né? A própria divindade segue esse princípio. Está lá, por exemplo, em 1 Coríntios 11, verso 3. Que Cristo se submeteu a Deus, né? Mesmo sendo Deus, mesma substância, Ele se submeteu ao Pai, a ponto de esvaziar-se de si mesmo, para que pudesse nos salvar. O Filho se submeteu ao Pai, como? Esvaziando-se de si mesmo. Então Cristo não tinha dificuldade, mesmo sendo Deus, a submeter-se ao Pai. Interessante, nós temos essa dificuldade de ser submisso a alguém. Como isso é difícil para nós, irmãos. Como isso é difícil para nós. Uma aplicação aqui bem rápida sobre isso que a gente está falando, da razão teológica. O Evangelho, quando absolvido, quando ele posto em prática, ele nos livra de algumas coisas. Quais? Machismo, feminismo radical, arbitrariedade, autoritarismo, opressão, humilhação de um dos cônjuges. Coisas como essa já não cabem mais em um casamento cristão. Não cabem, não. Eu vejo com profunda tristeza, irmãos, pessoas que estão há 15, 20 anos dentro da igreja, e o contexto não muda. O desmantelo vem se arrastando há 10, 15, 20, 30 anos. E às vezes você fica pensando, esse povo está ouvindo o quê? Apesar do cristianismo ou do evangelho nos livrar dessas coisas, não significa com isso que os papéis dentro do casamento foram abolidos. Pelo contrário, eles devem ser exercidos, e de uma forma bíblica. Sabe qual é, irmãos, o problema de muitas famílias? Sabe qual é o grande problema de muitos casamentos cristãos? É a falta de respeito às autoridades dentro de casa.
E isso é triste, 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 triste. A esposa não respeita o marido. O marido, idem. Filhos não respeitam pais. Pais não respeitam filhos. Nosso problema está aqui. E eu gostaria especificamente aqui dar um conselho aos membros da nossa igreja. As solteiras. Se você, e aos solteiros também, se você tem um temperamento e um gênio forte, se você até hoje é alguém rebelde, insubmisso, inclusive a seus pais e às autoridades eclesiásticas que Deus colocou sobre você, antes de você pensar em casar, é preciso você se santificar. Case não. Case não. Porque para casar é necessário domínio próprio, que é fruto do Espírito. Então, antes de você aventurar-se no casamento, ou quem sabe para você manter o seu, que está a frangalhos, eu não sei a realidade de nenhum aqui, graças a Deus. É necessário que você tenha domínio próprio. É necessário que antes de tudo você se santifique. Muitas vezes o problema está em nós. E a gente não reconhece. Papel não exercido dentro de casa. Não sabe o que é o papel da esposa, nem o marido sabe o papel dele. É conflito. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa manhã. O casamento é como uma escada. Seu marido está no degrau de cima. Quando você tentar ir para o degrau que ele está, ele vai subir no outro. É da natureza do homem. Deus criou o homem assim. É o papel dele. Você nunca vai conseguir. Vai viver em conflito seu lar sempre. Porque você quer ser a cabeça e você não será nunca. Jamais. Mesmo que ele permita, biblicamente está fora. Biblicamente está fora. Interessante aqui. Como uma esposa pode se submeter a seu marido? Ou melhor, como as esposas devem submeter-se a seus maridos? Meus amados irmãos, toda doutrina tem uma implicação prática. Sabe por que a gente tem dificuldade de viver conforme o Evangelho? Porque a gente conhece doutrina, mas a gente não põe em prática. É ou não é? A gente ora assim, olha: Senhor, obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que trouxeram à tua casa. E aqueles que não trouxeram, Senhor, porque não podem, amém. Mas porque não são, convertam-se. É Bíblia. E eu não sou mercenário, mas é Bíblia. Um pastor que não é dizimista, ele não tem autoridade nem de estar aqui. Um obreiro não tem autoridade nem de serviço ser para você. Que está no louvor cantando, não era nem para estar. Tem vida não, irmão. Tem doutrina, mas não pratica. Isso é realidade pura, simples. Né? Então o nosso problema é esse. Não faz sentido nenhum nós teorizarmos a respeito de sua doutrina se a gente não incorpora a doutrina na nossa vida prática. Não faz sentido. Então deixe-me lhe dar alguns pontos aqui que eu julgo importante. Como a mulher deve submeter-se ao marido. Primeiro, ore por seu marido. Eu acho interessante uma coisa, né? A gente se acostuma tanto com o nosso cônjuge e até às vezes com nossos filhos, que a gente acha que eles não precisam de nossas orações. Mas ore por ele. Peça a Deus em oração que Deus venha intervir no coração do seu marido, para que ele talvez mude, para que ele venha exercitar, isso é palavra para quem é crente, para que ele venha exercitar o papel dele dentro de casa e venha capacitá-lo também.
É verdade, querido. Meu amado irmão, você vê quando uma mulher vai fechar o portão, ela é delicada. Até a batida do portão do homem é diferente. É da natureza dele. Então ore a Deus para que Deus capacite seu marido. Mude o coração do seu marido para que ele exerça a função de sacerdote no lar. Segundo, permita que seu marido exerça autoridade e liderança no seu lar. Porque existem homens que têm dificuldade de liderar. Isso é verdade também. Portanto, mulheres cristãs que estão aqui, deem tempo para que eles se acostumem com isso. Coloque na mão dele responsabilidade. É sua, meu filho. O bujão de gás quem troca é você, né? Sai dessa cama, né? Provedor é você. Essa é a realidade, queridos. Mantenha seu marido informado das coisas dentro de casa. Olha, fulano está dando trabalho. O pai é você, vai exortá-lo, vai conversar com ele. Você tem que permitir, porque se você não permitir, minha irmã, ele vai continuar da mesma maneira. Vai. Terceiro, isso é importantíssimo demais. Seja o complemento de seu marido. Seja o complemento de seu marido. Assim como a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o quê? É o cabeça dela. A esposa, ela é o complemento do marido. O complemento do marido. Entenda uma coisa aqui nessa manhã. A própria figura do corpo, né, nos dá ilustração sobre isso. Eu não sei se você já viu alguém dando convulsões. Por exemplo, uma pessoa que está dando ataque de epilepsia. É horrível, né? Eu já presenciei alguns. Aquela pessoa fica se debatendo, espumando, e mesmo que ela queira, ela não tem mais poder sobre o corpo, ela não tem controle sobre o corpo. Ela não tem movimento correto nas mãos, não tem movimento correto nos pés, ela fica se debatendo, indo em todas as direções. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso é válido também para a família. Quando a mulher, ela não entende o papel dela de complemento do seu marido, a gente fica convulsionando. O marido dá uma ordem, mas o corpo não obedece. Por quê? Porque o corpo está desligado da cabeça. E isso é triste. Muitos casamentos, queridos, estão assim, convulsionando. A cabeça dá uma ordem e o corpo vai em outra direção. Em outra direção. Não atende de maneira nenhuma. Como isso acontece? Vou lhe dizer a você. Quando a mulher age contra o marido. Quando é que uma mulher faz isso? Humilhando-o. Não existe coisa mais ridícula do que você tratar seus problemas íntimos com todo mundo, contando os defeitos que seu marido, como eu também tenho, a qualquer pessoa. Segundo, quando a mulher age antes do marido. Não quero sua opinião, eu fiz e pronto, final. Está precisando se converter, né? Eu fiz e acabou, o dinheiro é meu. Já ouviu isso? O dinheiro é meu. Faço como eu quero, da maneira que eu quero. Não tem Bíblia na sua casa. Terceiro, quando a mulher age independente do seu marido. Eu vou e pronto. Depois eu mando uma mensagem para ele. O corpo está convulsionando. O cabeça já não emite ordem. Isso é problema. Vai viver eternamente brigando. Ou teu marido vai viver eternamente triste dentro de casa, opresso dentro de casa, doido para ir embora.
Isso é a realidade, irmãos. Mas tem que ser do seu jeito, né? Quarto ponto. Como uma esposa deve submeter-se a seus maridos? Aceitando e apreciando a proteção que seu marido lhe oferece. Amados irmãos que estão aqui nessa manhã, aceite, mulheres cristãs que estão aqui, aprecie a proteção que seu marido lhe fornece. Que proteção é essa, pastor? Espiritual. Se seu marido não faz é porque ele não é sacerdote, mas ele deveria, e você não fica com raiva quando ele fizer, não. Perguntar a você: leu a Bíblia hoje? Você parou para orar? Querida, você parou para orar hoje? É papel dele, é função dele lhe santificar. Aceite isso. Ele está apenas exercendo o papel dele de sacerdote. Outra coisa, aceite a proteção dele física. Seu marido é seu protetor, não é? Ele é seu protetor. Pode tocar em todo mundo, menos em você. Se há um lugar, queridos, que não cabe à mulher, não lhe cabe também, e vice-versa. Meu marido, a mulher cristã deve dizer isso, é meu protetor, e eu aceito a proteção dele, fisicamente falando. Como também é espiritual. Outra coisa interessante, essa eu não gostaria nem de dizer, mas é bíblica: financeira, né? Financeira. Eu sei, irmãos, que pode existir aqui mulheres que ganham muito mais do que o marido. Não há nada de errado com isso. Como eu queria que Ritinha ganhasse muito mais do que eu, né? Mas quando seu marido puder lhe dar um presente, mesmo que seja ordinário, né? Receba com gratidão. Um vestido que não é lá daquela marca. O homem não tem muito bom gosto para presentear a mulher com roupa, né? Deixe que eu compre do meu jeito, né? Mas às vezes eu creio que essas coisas são muito pessoais, né? Perfumes, roupas, né? Não é verdade? Mas, por exemplo, no dia que eu presentei a Ritinha com um toque de amor, ela deve dizer: meu querido, eu queria, não queria, não. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Embora que ela jogue no mato depois, né? Mas aceite naquele momento. Isso é importante demais. Por que é importante, irmãos? Porque há mulheres que não aceitam isso. E essa atitude muitas vezes desencoraja o marido. É ruim quando o seu marido diz a você que ama você e você nem demonstra nem retribui. Isso cria barreira. Quando ele quer ser amável, né? E para muitos eu achei isso é besteira, né? Por quê? Porque muitas mulheres agem de forma autossuficiente, independentes. E quando você age assim, você na realidade está sufocando o seu marido, dizendo a ele: olha, a tua autoridade aqui não é bem-vinda, não. Versículo 24. Entra para outro ponto aqui, verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Esse em tudo aqui, irmãos, é complicado, né? Quais são os limites dessa submissão? Quais são os limites dessa submissão? Eu gostaria de dizer algo que eu já disse no início da minha fala. Essa submissão, ela não é cega. Com certeza ela tem limites. Por quê? Existe um princípio bíblico da subordinação. O princípio da submissão e da obediência estão vinculados a um princípio bem maior e bem mais abrangente. Qual? Obedecer a palavra de Deus. Os seminaristas que estão aqui, os pastores que estão aqui, sabem muito bem o que eu vou dizer. Quando dois mandamentos se chocam, cabe-nos obedecer o maior. Interessante que aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: a mulher, obedeça em tudo ao seu marido. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: que nós devemos obedecer muito mais a quem? A Deus, do que aos homens.
Quando dois mandamentos se chocam, obedeça o maior. Aí a pergunta: quem é maior? Seu marido ou Deus? Deus. Então, quando isso acontece, vale a pena a gente, aliás, nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Um exemplo disso é Romanos 13:1. Vamos ler? Romanos 13:1. Diz assim o texto sagrado: olha, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. O que é que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, no capítulo 13, verso 1? Que nós devemos obedecer às autoridades civis, né, aos governos humanos. Mas interessante, quando esse governo humano der uma ordem a nós, que vai de encontro ao mandamento de Deus, cabe-nos desobedecer. Vou dar 2 exemplos bíblicos a vocês. As parteiras lá no Egito, elas desobedeceram porque queriam obedecer a Deus, a ordem de Faraó de matar todos os primogênitos. Atos capítulo 5, verso 29, quando Pedro diz: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens, quando queriam fazer com que eles não pregassem o evangelho. Ele diz: cabe-nos obedecer a Deus do que aos homens. Então, quais são os limites para uma mulher desobedecer ao esposo? Em primeiro lugar, o limite do pecado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A esposa não deve permitir que o marido leve-a a pecar. A submissão dela a Cristo é bem maior do que a submissão dela ao seu marido. Não foi ninguém daqui, tá? Mas eu acompanhei um caso de uma mulher casada. Ela tem 3 filhos. E 2 eram do marido dela. O primogênito e o último. E o do meio não era. Por que não era? Porque o esposo dela a obrigou a ficar com um rapaz na frente dele, e ele filmando tudo, vendo tudo. Interessante que esse menino até hoje não, até o ponto em que o pai viveu, era desprezado por ele. Ele obrigou a esposa a fazer isso, e ela ficou grávida desse camarada. Veja que coisa triste. Nesse caso aqui, a esposa deve desobedecer ao seu marido. Posso lhe dizer um dado aqui? 25% das mulheres cristãs casadas são abusadas pelo próprio marido dentro de casa. E eu estou falando de abuso sexual. Camarada que está com a esposa vendo filme pornográfico. Não permita isso não. Tem. E não estou dizendo aqui na nossa igreja não, viu? Estou dizendo a você que existe casos como esse. Vou dar um conselho a você que é casado ou casada aqui nessa manhã. Os cônjuges devem estudar junto a Bíblia e deixar que a palavra de Deus os guie em todas as áreas da vida, inclusive a sexual, ou talvez mais ainda na área sexual. Então existe o limite do pecado. Você não deve obedecer a seu marido quando ele o leva a pecar. E se ele for crente, procura a liderança. Ou ele se conserta, ou sai da igreja. É a Bíblia. É a Bíblia, queridos. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente quer um evangelho light demais. Sabe, é light, tudo é light, pastor. A gente começa a ver Valdomiro Santiago, começa a ver Edir Macedo. Pare de sofrer, a gente pensa que é isso e não é. Irmãos, evangelho é caminho estreito. É isso, né? Você acha que eu estou há 37 anos casado com Ritinha porque eu sou bom demais ou ela é boa demais? É renúncia.
Todos os dias. Pastor, o senhor já pensou em divórcio? Não. Em feminicídio, alguma... Brincadeira. Mas eu já pensei, entendeu? É difícil, querido. Né? É difícil. Está pensando que não é não? Eu tenho dificuldades como você tem no casamento. Ela tem, minha esposa tem também comigo. Nós somos caídos. Renúncia todos os dias. Segundo limite, o limite da interferência. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Mulheres cristãs, não permita que seu marido interfira no seu relacionamento com Cristo. E aqui há uma coisa que eu gostaria de deixar uma observação. É impossível seu marido lhe proibir de você orar, de você ler a palavra, de você ter relacionamento com Cristo. E a mulher deve ter muito discernimento, por exemplo, se seu marido não permite que você venha à igreja. Eu até sou de acordo que você não venha, se ele não quer, para manter seu casamento. Contudo, sua vida devocional dentro de casa, ele não pode impedir. Suas orações, quando ele sair, você lê a palavra, você não está pecando. Você pedir que Deus fale com ele. Eu sei que não tem nenhum caso aqui tão radical a esse ponto. Eu estou usando evidentemente um caso extremo. Mas mesmo nesses casos extremos, o marido não pode, de maneira alguma, forçar a mulher cristã a renunciar da fé. Eu lhe convido a ler todo o contexto histórico da primeira carta de Pedro. Talvez lance luz a você de como aqueles cristãos aos quais Pedro emite sua primeira epístola viviam, como as mulheres viviam ali, como os homens viviam ali. Uma mulher se convertia, irmãos, a primeira coisa que ela era tida era como uma adúltera, porque ela abandonou a religião do marido. Ela se convertiu, o marido não, era cruel para a esposa. Ela era vista por ele como um trapo, como um nada. E permanecer crente num contexto desse era desafiador. Então o marido, mesmo ele sendo um incrédulo, né, e evidentemente deve ser um incrédulo aqui nesse exemplo que eu estou dizendo, ele não pode forçar você a renunciar da sua fé. Vamos para o final? Estou já chegando ao final. Conselhos finais para mulheres cristãs casadas com homens não crentes. Talvez você esteja aqui nessa manhã e seu marido não é um crente, ou me acompanhando aí pelas redes sociais. Deixa eu lhe dar alguns conselhos aqui a você que é cristã. Não abandone seu esposo descrente, desde que ele consinta em viver com você. O fato de uma parte se converter depois e outra não é motivo para se separar. Segundo, tenha conduta honesta e respeitosa. O que é ser honesta? É ser fiel. É ser fiel. É dar testemunho do que Cristo fez na sua vida. Sabe por que isso é importante? Porque seu marido vai ler você. Ele vai saber o que você se tornou ou não, depois que você está com esse livrinho debaixo do braço. Primeiro conselho, não abandone-o, desde que ele consinta em viver com você. Segundo conselho, seja honesta e respeitosa. Honesta significa, seja fiel, dê testemunho. O que significa ser respeitosa? Ser respeitosa, queridos, não é viver com medo, mas tratá-lo, apesar dele ser descrente, com consideração e respeito. Me permita uma palavra aqui. É triste, mas muito triste mesmo, para uma mulher cristã, como para um homem cristão também, mas como eu estou falando aqui às mulheres, quase que exclusivamente, principalmente casadas com um incrédulo, expor fraquezas, expor defeitos do marido em público, zombar dele ou humilhá-lo. E eu vou um pouquinho além. Como você demonstra a ele que você é crente? Primeiro,
Tenha domínio próprio. Meus amados irmãos, toda pessoa que tem domínio próprio, ele se torna manso e tranquilo. Manso e tranquilo. Eu não estou dizendo que isso acontece instantaneamente. Santificação é um processo. E eu sei que é desafiador para qualquer pessoa cristã estar casada com um não cristão. Muitas vezes é desafiador manter esse casamento, principalmente quando é uma pessoa difícil. E é nesse contexto, quando essa pessoa é difícil, que você tem que expressar mansidão e tranquilidade. Em outras palavras, domínio próprio. Por quê? Porque gentileza atrai pessoas. Parece que é o pastor Hernando Dias Lopes que diz, ele cita um provérbio chinês, que minha memória me ajude. Diz o seguinte: nós pegamos muito mais mosca com uma colher de mel do que com um barril de fel. E é verdade. Né? É verdade. Segundo, fique bonita para ele. Se arrume para seu esposo. Seu corpo, se é sarado ou não, é para ele. Se é bonito ou não, é para ele. Se você pode ficar bonita, amém. Mas principalmente se preocupe com a beleza do coração. Porque Ritinha que o diga, beleza física passa. Eu também, né? Vai com o tempo derretendo, não dá para manter, né? Eu não apanho quando chego em casa não, mas ela gosta, tá entendendo? Eu não apanho não, derrete com o tempo. E a Bíblia nunca proibiu, em hipótese alguma, a mulher de se arrumar. Se arrume, mas que a sua beleza seja uma beleza interior. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher, ou o homem também, que faz da beleza exterior a razão da sua existência, vai ter uma velhice vazia. Vazia, queridos. Arrasada, angustiada, deprimida e sem sentido. Quem quer chegar aqui aos 80, levante a mão, seja sincero. Bem pouquinho. Você não quer não? Jamerson não quer, graças a Deus, vai ficar. Esse aqui também não, amém. Eu quero. Não é? Imagine você com 90. Se você for vidrado em beleza física, você nem no espelho vai se olhar. Eu tenho uma prima. Eu tenho uma prima que, na minha opinião, é a mulher mais bonita de toda a minha família. Ela, quando era jovem, era ela lindíssima. Hoje ela tem 70 anos. Ela não tira foto. Ela não se olha no espelho. Porque ela diz o seguinte: eu não consigo mais me encarar. Eu fico imaginando o vazio dessa mulher. Gente boa, gente fina demais. Mas infelizmente, todas as fichas dela eram apostadas, ou foram postas, né, melhor dizendo, na beleza exterior. Que vida vazia. Amém, queridas? Queridos também, né? Se eu fosse falar aos homens, eu ia até meio-dia. Eu não quero fazer isso. Eu já gastei 55 minutos e agora eu estou me policiando. Mentira, porque eu só fui querer ter. Tá bom? Deus abençoe.